Sou Elias Martins da Silva Neto, sou estudante de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, polo à distância de Blumenau, como aqui de tarefa, nossa disciplina de filosofia é do direito. Nós vamos falar um pouco sobre a bioética, dar um pouco de explanação sobre um pouco de norma, um pouco desse positivismo de Herbert Hart. E tem alguns assuntos. Eu queria começar esse início da aula falando um pouco do histórico da ética, da norma ética. Isso vem lá da época já dos primórdios de Aristóteles, que estudou um pouco sobre a moral, sobre a ética. E vindo aqui para o nosso século, né, a gente tem no século XX, a gente já se começava a se falar sobre a bioética. A bioética é um assunto polêmico, se fala muito disso na mídia em geral. É um assunto que começou a ser estudado por um oncologista no ano de 1970, o Sr. Potter. O nome dele aparece em poucos livros. O nome dele é Van Potter. Van Potter. O nome dele é Van Potter. E hoje nós estamos aqui para colocar alguns temas. O primeiro tema que eu queria trazer era da bioética, era o abuso com os animais, os abusos domésticos que vem ocorrendo. A gente encontra muitas vezes na televisão, apesar que não tem nada hoje na norma jurídica a respeito disso. Algumas jurisprudências já foram achadas e já foram, como diz o outro, colocadas em ação, né? Também o abuso com as pesquisas com os animais de laboratório. Algumas ONGs já vêm participando desse processo de fiscalização, enfim, do sofrimento que é provocado nesses animais com testes farmacoquímicos, né? E o outro assunto, também a gente vai fazer uma breve passagem, é sobre a clonagem animal. Portanto, a gente vai colocar aqui um ponto da clonagem animal que na agropecuária, né, que é na produção de matrizes, né, ou de reprodutores. Sobre essa questão, até onde isso é benéfico para o homem, levando em consideração alguns pontos. Por exemplo, a gente sabe que existe uma população bovina hoje muito maior do que a população do Brasil hoje na agropecuária, né? Então é um meio econômico, que é algo que cresce muito no mercado, só que é uma coisa que não vem sendo muito fiscalizado, né? Tem algumas questões da biodiversidade no meio, que é a questão o animal, desculpa gente, esse rebanho é bovino, ele tem uma característica, né? Ele come, ele produz o gás na alimentação, né? Então ele rumina isso e já provoca gás. Por isso que eu chamei a atenção da biodiversidade. Quero trazer também dois pontos para discussão também, além da pesquisa com animais, a questão sobre a morte, né? O que é morte? Até onde a pessoa tem o direito a ter uma morte digna, né? Até onde? Uma outra pergunta que eu queria colocar: pode ser uma pessoa, a gente,
alguma pessoa aqui no Brasil planejar a sua morte. São duas questões também que a gente vai fazer uma passagem, falar alguma coisa também sobre alguns aspectos da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia, e aonde que o Código Civil age e o Código Penal age também sobre essas questões citadas. Bom, primeiro eu queria começar então lá com abusos dos animais. Enfim, eu vou fazer uma breve explanação com os abusos e as pesquisas. Existem algumas ONGs já no Brasil que, através do seu recurso, através da área jurídica, vem buscando, junto a algumas decisões em alguns fóruns, sobre a proteção desses animais. Não tem no nosso Código Civil algo que, e nem no Código Penal, né, algo direcionado a maus tratos dos animais. Mas eu vou citar aqui um breve exemplo. No nosso estado de Santa Catarina tinha a questão da farra do boi, né? A farra do boi já era um costume, fazia parte da cultura catarinense, como uma festa de São João, né? É algo que está na cultura. Só que assim, a farra, ela saiu da brincadeira para algo mais fundo, que era o maus tratos. E aí, através de algumas ONGs, se conseguiu, junto com alguns juízes, alguns juristas, né, a proibição via decisão jurídica. Uma decisão jurídica é maior, proibindo a farra do boi, né? E isso acabou ficando uma jurisprudência dentro do nosso estado, né? Então não se pode ser feito em lugar nenhum do estado de Santa Catarina. Se alguém fizer e for pego, será colocado sob as sanções civis e criminais. Passando para outro ponto, que é o ponto sobre a questão do direito à vida, né? Até que ponto a pessoa tem direito a interromper a sua vida? Bom, isso é um outro lado polêmico, né? A gente tem um pouco maior de tempo para falar sobre isso, mas eu queria fazer algo um pouco mais dinâmico. Em alguns países do século XXI, Suécia, Bélgica, já é possível ter uma morte assistida. De que maneira? A pessoa vai até uma clínica médica, supervisionada por enfermeiros, por médicos, né, e decide fazer uma morte assistida. De que maneira? Ela é internada num leito dessa clínica, ela é preparada, né? Claro que antes desse fato, há de colocar aqui, levar em consideração que deve se passar por uma permissão jurídica para ela poder interromper a vida dela. Atendido esses fatos, né, já na clínica, então ela é devidamente preparada e ela mesma comanda a inserção de drogas eletronicamente. Mais ou menos isso funciona como se fosse uma injeção letal numa pena de morte americana. Só que ao invés de ter o executor, né, no caso, a pessoa mesmo comanda o botãozinho lá para aplicar a droga. Nesse caso, nessa mesma linha de pensamento, também pode ser aplicada nesses países a qual eu citei, a questão de eu interromper, vou dar um exemplo, de eu interromper a minha vida, né? Vamos supor que eu cheguei aos meus 90 anos de idade e eu não quero chegar aos 100, né? E num acordo com a família eu desejo ter um suicídio assistido, na mesma forma, né? Eu vou passar por aqueles procedimentos jurídicos que a justiça local ordena, e sendo aprovado,
será da mesma forma, né? Eu vou para essa clínica, vou comandar essa injeção letal e vou ter a minha morte. Então, isso no Brasil é proibido. Então, é esse paralelo que eu queria colocar aqui agora, né? Isso no Brasil, se for comandado por um médico, é a eutanásia. Está passiva a ser como um crime qualificado, baseado no Código Penal do artigo 121 e do 122. Então o médico não tem, ele é proibido. A função da ética médica é dar a vida, sempre dar a vida, né? Não prolongar a vida também dentro da ortotanásia, isso é proibido, né? O paciente está sofrendo sobre reações adversas de alguma droga e a família quer que o médico tente uma sobrevida. Isso também é proibido. A ética médica tem o seu ponto que o paciente tem que ser sedado e ter o seu percurso de morte normal, né? Até o seu corpo é parado, né? Isso a gente chama a distanásia médica, né? Já a ortotanásia é bem parecido com uma morte natural, né? O que acontece é quando essa pessoa tem um acidente ou de forma bem um pouco mais rápida, ela tem a falência do cérebro, né? E ela tem uma morte cerebral já fixada pelo médico, né? Diagnosticada pelo médico ou por uma equipe médica, e a família é avisada e é desligado aquela respiração artificial que ele tem e o corpo falha, né? Os órgãos param de funcionar e então ele segue o ciclo da morte natural. Com respeito a essa conduta, eu queria falar um pouco sobre a norma positivista que existe tanto lá no Brasil, aqui em alguns países onde permite a morte, como no Brasil que não permite a morte. Essa norma, a norma sempre tem um caráter positivo, né? De que maneira? Ela distingue o jurídico, né, com o direito moral, né, e a sua relação com as normas. Alguma coisa que já um grande estudioso do direito, o Sr. Herbert Hart, já tinha comentado em seu livro, o conceito do direito. Só que aquela norma ética lá na Suíça, ela tem a mesma condição de interpretação aqui no Brasil. A questão é que lá ela foi sancionada pelo seu legislativo, né, que entendeu de uma forma que isso é moralmente aceito, né? Aqui já no Brasil é ao contrário. Essa mesma norma ela aponta como moralmente não aceito, né? É algo que é algo que não se encontra, né? Então cabe à justiça normatizar, né? Um dia o Brasil pode ter essa condição? Pode. Não tem não tem nada que impeça. A questão é que tem que haver um projeto de lei que passa pela Câmara dos Deputados, depois passa pelo Senado e depois é sancionado pelo presidente. Então qualquer lei ela tem uma entrada, né? Ela passa pelo poder legislativo, né? E ela é confirmada, depois ela entra na norma judiciária. No caso da morte assistida na Bélgica e na Suíça, ela tem essa facilidade porque essa lei ela foi colocada e teve uma grande repercussão da população. A população em si, como a lei, né, ela emana de uma certa necessidade do povo, o povo conseguiu levar isso adiante. Então, sobre a ética médica no Brasil, ela já funciona um pouco ao contrário com relação à ética médica
lá na Suécia ou na Bélgica, sobre esse mesmo caso, né? Então a norma ética da medicina, ela já tem as suas cláusulas dizendo o seguinte: ó, não pode, o médico não pode fazer nenhum tipo de suicídio assistido. Isso tendo em vista que tem um parecer ético da medicina, tem um parecer da norma jurídica brasileira, então parte do pressuposto que moralmente não é aceito, né? Bom, para finalizar aqui o assunto, eu gostaria de citar mais uma questão da bioética. Eu vou fazer uma passagemzinha rapidinha aqui sobre a transgenia, né? A transgenia de sementes. Levantar aqui uma dúvida: até onde isso é válido, né? Você ter uma semente testada geneticamente, que ela é resistente a algumas práticas e algumas pragas. Eu não sei se foi um ponto muito discutido há uns 2, 3 anos. E voltando aqui na questão da ética com os animais, com a clonagem, onde eu queria entrar agora, até onde essa clonagem dos animais tem ou trará benefício à população, né? Até onde isso vai? Como a gente vai responder isso daqui 10 anos, daqui 20 anos ou daqui 30 anos? Será que a gente terá um país, ou será que a gente terá um mundo para se viver daqui a 20, 30 anos? Fica aí um ponto de interrogação para ser discutido também, né? Falando sobre essa biodiversidade, ligando ela, né, à bioética. Eu acho que tudo isso é um mecanismo, é uma mola propulsora que fica um ponto de interrogação, né, para a gente discutir em próximas aulas, trazer mais algumas ideias sobre esses assuntos tão controvertidos. Eu queria encerrar a minha aula, o meu tempo já está se esgotando. Eu queria agradecer aqui, fazer os meus agradecimentos ao doutor, professor Edelamar, a professora Maria Alice, que tem nos dado todo o suporte. Eu queria agradecer imensamente. Foi um grande prazer em tê-los aqui em Blumenau. Queria me despedir e fica aí para uma nova oportunidade, para mais uma continuação dessa aula, que eu gostaria de fazê-la, né, já com outros aspectos e com outras discussões. Obrigado, gente. Até mais.